Até que ponto o nosso cérebro pode mudar? Olá, meu nome é Freia, eu sou psicóloga, mestrando em psicologia pela URGS e presidente da Liga de Neurociências URGS-UFSPA. E hoje eu tô aqui gravando esse vídeo para falar sobre a capacidade de mudança do nosso cérebro, mas não só do nosso cérebro, e sim de todo o sistema nervoso e as relações que essas mudanças têm com o nosso comportamento e a nossa cognição. Mas vamos por partes. Antes de começar a falar sobre cérebro e cognição, vamos falar sobre alguma coisa que todo mundo consegue observar: o comportamento. Bom, em cada espécie, os indivíduos possuem um repertório de comportamentos, ou seja, um conjunto de comportamentos que é resultado da interação entre aspectos filogenéticos e aspectos ontogenéticos, ou seja, aquilo que é característico da evolução da espécie como um todo e aquilo que é característico do desenvolvimento do indivíduo em específico. Vou tentar facilitar. Pensa que o teu repertório de comportamentos está relacionado a um conjunto de comportamentos que foram sendo desenvolvidos ao longo da evolução por toda a espécie e também a um conjunto de comportamentos que você foi desenvolvendo ao longo do teu desenvolvimento pessoal, o teu desenvolvimento específico. Nesse sentido, aspectos filogenéticos, que são aqueles relacionados à evolução da espécie, atuaram durante a nossa evolução, selecionando comportamentos favoráveis à sobrevivência da espécie, né? Ou seja, comportamentos que contribuíram para a manutenção da existência da espécie. E aspectos ontogenéticos, que são aqueles relacionados ao desenvolvimento de um organismo em específico, foram sendo estabelecidos através da interação desse organismo com o ambiente em que ele vive, né? E essa interação também selecionou alguns comportamentos eficazes para a adaptação desse organismo ao seu ambiente. Tá, mas o que isso tudo tem a ver com o cérebro e com suas mudanças? Em primeiro lugar, vamos entender que o cérebro é uma estrutura que faz parte do encéfalo, que também compreende o tronco encefálico e o cerebelo, e tudo isso faz parte do sistema nervoso, que é importante para a gente compreender o vídeo de hoje, tá bem? Bom, os mesmos acontecimentos que determinam os comportamentos e as reações do indivíduo ao seu ambiente também determinam alterações na forma, no tamanho e nas funções do sistema nervoso, que inclui o encéfalo, o cérebro. É a interação entre sistema nervoso e ambiente que resulta na organização dos comportamentos. O ambiente, que é o lugar em que estamos, as pessoas, os objetos com quem interagimos, basicamente tudo com que entramos em contato, fornece informações que são captadas por receptores sensoriais e convertidos em pulsos elétricos, que são analisados e utilizados pelo sistema nervoso para controlar respostas motoras e cognitivas, por exemplo, que constituem os padrões comportamentais. Mas como assim receptores sensoriais? Bom, basicamente são as formas com as quais a gente interage com o ambiente e que está relacionado aos nossos sentidos, como o tato, a visão, o olfato, né? E é isso que modula a forma com que a gente interage com o mundo, né? A gente interage com o mundo através dos nossos sentidos, é assim que a gente percebe o nosso ambiente. Quando estamos expostos a estímulos do ambiente, ou seja, qualquer informação que captamos no lugar em que estamos através dos nossos sentidos, ou quando estamos treinando sistematicamente, como quando estamos aprendendo uma coisa nova, por exemplo, ocorrem alterações no sistema nervoso, incluindo encéfalo, cérebro, e isso caracteriza a plasticidade neural, ou neuroplasticidade. Dessa forma, assim como o ambiente auxilia a modelar os comportamentos de um indivíduo, a interação entre o indivíduo e o ambiente também auxilia a modelar circuitos e redes neurais. Assim, cada indivíduo possui um padrão comportamental específico e um sistema nervoso próprio, que são resultados da história pessoal da interação do indivíduo com o ambiente. A plasticidade neural, ou neuroplasticidade, pode ser definida, então, como uma mudança adaptativa na estrutura e nas funções do sistema nervoso, o que ocorre em todas as fases da vida, inclusive durante o envelhecimento, tá? Essas mudanças podem ocorrer em função de interações com o ambiente, conforme eu descrevi anteriormente, ou também como resultado de injúrias, de traumatismos ou de lesões que afetam partes do sistema nervoso. Por exemplo, quando uma parte do cérebro sofre uma lesão e a sua função acaba sendo prejudicada, uma outra parte do cérebro pode acabar mudando e passar a exercer
essa função que havia sido perdida por causa da lesão. Ok, o cérebro muda. Mas o que a gente pode fazer com essa informação? Bom, vamos observar um estudo sobre isso para tentar entender como que a neuroplasticidade acontece na prática. Um estudo que buscou demonstrar os efeitos da experiência, do treino e do exercício sobre o cérebro colocou alguns animais em um ambiente bastante estimulante, bem diferente de gaiolas comuns. Após determinado período, os pesquisadores observaram que houve mudanças na forma e na função das áreas corticais, que são ligadas a funções cognitivas e ao processamento de informações complexas. Ou seja, ter mais estímulos resultou em mudanças no sistema nervoso desses animais em áreas importantes para as funções cognitivas. Será que isso também não se aplica a humanos? Bom, durante o envelhecimento, é esperado que ocorram algumas mudanças em nossas funções cognitivas, como maior lentidão para executá-las. Mas existe um conceito que diz que a gente pode preparar o nosso cérebro para essas mudanças, deixando ele mais resistente. E esse conceito é a reserva cognitiva. Mas isso já é assunto para outro vídeo, então se ficou interessado, continue acompanhando as nossas redes. Muito obrigada por ficar até aqui, não se esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar com outros amigos que também podem ter interesse nesse assunto e de seguir nosso Instagram para continuar por dentro das nossas produções.